E tem uma frase que eu ouvi numa palestra, eu fui assistir uma Vem você com palestra as frases de e eu efeito, ouvi uma vambora. frase, eu anotei essa frase que eu achei muito interessante. E o palestrante, que é o Santiago Uribe, que é um O Santiago é um cara maneiro, lá da conheço o Santiago. Colômbia, participou de toda a evolução e transformação de Medellín. Ele falou: a inteligência artificial não substitui a preguiça natural. Eu anotei isso, cara. Impactante, profundo. Impactante. E eu fiquei pensando, conectei na hora com o que a gente falou de, beleza, a inteligência artificial ajuda bastante, tem muita coisa que dá pra fazer, mas se tu não tiver o fundamento, se tu não souber estudar, se tu não souber aprender, se tu não souber realmente fazer as coisas, não vai adiantar de nada. Tu vai dar escala na merda que tu já é. Então... então, cara, não adianta só achar que a inteligência artificial vai resolver tudo. E aí eu resolvi da gente fazer um podcast dedicado a como a gente... O que a gente acredita sobre isso, né? Como realmente estudar os fundamentos, como garantir que a gente tá evoluindo e não só acelerando com inteligência artificial, seja lá pra onde for. E aí eu queria entender, cara. Primeiro, faz sentido pra ti essa frase do Santiago e essas coisas de inteligência artificial Assim, também? eu tô processando aqui agora a frase. E é curioso você falar isso. A gente não combinou, não, mas eu tive um papo muito, muito legal com ele quando eu conheci. Ele já fez essa provocação. Ele falou, cara, é complicado a gente falar de inteligência artificial sem a gente falar de quais são as habilidades intrínsecas e o que é que o ser humano precisa fazer. A gente não tá conseguindo fazer nenhum básico bem feito. E aí já tá pulando etapa, assim. É aquele meme da escada, né? Você podia dar 2, 3 passinhos, você tá pulando lá pro final. Mas dado o nosso contexto aqui, né? Pensando na minha carreira, na maneira como eu me organizei, eu sempre coloco um asterisco muito forte, assim, de que, apesar de que hoje, nos negócios que a gente faz e na maneira como a gente contrata, inclusive, a gente não tem um requisito hard, assim, obrigatório de educação formal, no meu caso, o meu fundamento muito forte foi a academia mesmo. A gente faz essa piada de vez em quando, né? A gente fala, porra, Não, o o cara é um mestre, é mestre. cara. Mestre. Brincadeiras à parte, cara, a educação formal cumpriu um papel muito importante pra mim. Mas eu acredito, sim, na renovação dos modelos de aprendizagem. Que a gente precisa ter novas metodologias e uma coisa que não seja ficar sentado na sala de aula. Porque apesar de ser um cara que fez faculdade, fez mestrado, fez pesquisa, eu não acho que aquele é o jeito que, inclusive, eu aprendo. É irônico, porque, cara, o cara pensa da importância do título, a gente sabe da importância dessas coisas, que ainda é muito importante. Quem falar com você que não, tá mentindo. O mercado ainda é muito tradicional. A gente contrata pessoas, claro, pela proficiência, sem pedir um diploma, mas o mercado no geral não faz isso, né? Então acho que primeiro tem um nível de consciência da importância da educação formal, mas eu acho que a gente precisa falar sobre novos modelos de aprendizagem. E aí dá pra desdobrar primeiro para algumas coisas que a gente já vê no mercado. Então tem algumas instituições que estão provocando que a gente não necessariamente tenha diplomas de 4, 5 anos, que tem alternativas para isso, mas tem uma responsabilidade muito individual mesmo, que não é o certificado, não é diploma, que é como você aprende mesmo. Como é que você aprende alguma coisa? Como é que você estuda? E aí eu vou voltar para um assunto que a gente já falou nos outros episódios, né, que existem problemas complexos, existem problemas simples. Tem coisa que dá pra aprender num TikTok, num Reels, num Shorts de 60 segundos. Cara, sim. Mas quais são as coisas que eu aprendo a fazer aí? Vou pegar um exemplo que a gente tava ali hoje, né? Como é que não deixa a tela do computador desbloquear? Pô, dá pra aprender num vídeo de 30 segundos. Como é que troca a resistência do chuveiro? Dá pra aprender em 30 segundos. Eu não tô dizendo que dá pra fazer, dá pra aprender como faz. Pô, mas você não vai aprender programação num vídeo de 60 segundos assistindo o vlog do influenciador que você gosta, né? Então, de novo, cada problema na sua caixinha e cada modelo de aprendizado também na sua respectiva caixinha. Acho que começa por aí de entender o que serve pra cada coisa, né? Cada ferramenta no seu devido lugar. Eu ia até fazer uma outra provocação. O que é aprender, né? No caso, trazendo pro contexto de tech e do que a gente vive assim no dia a dia. O cara, às vezes, constrói alguma POC de alguma coisa usando um tutorial, um chat GPT conversando com ele e fala, não, aprendi, eu sei fazer isso. Mas, tipo, quando eu falo de aprender e de estudar, eu tô sempre pensando em realmente implementei isso. A gente fala bastante de tá em produção, assim, tipo, o quanto do que tu já aprendeu tá em produção. Mas vamos dizer, tipo, o quanto tu já aprendeu realmente pra tangibilizar melhor foi pra rua, tem alguém usando, isso virou negócio realmente, isso tá sendo aplicado, tá acontecendo ou é algo que tu tá estudando? Porque essa é a diferença pra mim drástica de, tipo, tu realmente dizer que tá aprendendo e tá evoluindo. Porque simplesmente fazer coisas, na minha visão, não é aprender. Mas simplesmente consumir um conteúdo também não é aprender. Não é aprender, tu não tá... tu pode até dizer... É que pra mim, estudando já extrapolou o fato de consumir o conteúdo, tipo... Porque tem tanto conteúdo que tu tá sempre consumindo conteúdo. Tu não pode dizer que tá estudando. Exato. Pra mim, o estudando já virou, tipo, pegar um conteúdo, tentar aplicar de alguma forma e ver que resultado isso gera. Aí eu considero que eu tô estudando alguma coisa, tipo, eu tô
Que é quase o que seria na academia, de realmente estar gerando hipótese, validando Sim, essa hipótese, gerando hipótese, validando essa hipótese. E hoje isso é muito rápido, é muito fácil. sim. Dá pra fazer isso muito fácil. Mas assim, seja lá o nome que a gente for dar, acho que o que a gente consegue concordar é que você precisa absorver um certo tema, Hoje não faz um sentido só certo estudar. conteúdo. É porque não dá pra parar ali, né. Acho que tem que passar por uma etapa de estudar e absorver, e aí até a maneira como se aprende, as pessoas variam muito, mas aí não sou eu que tô dizendo, tem evidências científicas de que utilizar múltiplas maneiras sobre o mesmo aprendizado vão te ajudar a assimilar. O que que eu quero dizer com isso? Tem gente que vai gostar de ler, tem gente que vai gostar de assistir, tem gente que vai gostar de ter alguém explicando, mas efetivamente, se você tiver mais de um canal desses de aprendizagem, inclusive se você depois puder exercitar, colocar em prática de explicar pra alguém o assunto, o teu nível de assimilação daquele assunto vai ser melhor. Então, a primeira coisa é pensar em múltiplas maneiras, mesmo que você estiver aprendendo uma coisa só. E aí eu tô falando só da absorção de conteúdo. Mas a segunda parte muito importante disso, que é a partir do que eu absorveu, eu tenho que fazer alguma coisa com essa informação. É um aprendizado que se eu coloco de fato ele em prática, o nível de assimilação ainda é muito maior. Sim. E aí, de fato, eu consegui mostrar que eu absorvi alguma coisa daquilo que eu tava estudando, né? Então é sentar, estudar, ler, assistir um curso, ver um conteúdo, ver um vídeo. Mas como é que eu aplico isso num projeto? Como é que eu aplico isso, cara, que seja Uhum. num hobby, mas assim, aplicar isso é uma outra parte, uma outra face muito importante do processo de aprendizado. É que a gente tá numa era que é muito engraçada pra mim, é a era dos cursos digitais, assim, porque ficou muito fácil. A barreira de entrada pra fazer um infoproduto, pra lançar o teu próprio curso, tudo mais, é tão baixa, que até eu, assim, gosto pra caramba de estudar. Eu devo ter uma biblioteca de cursos que eu só comprei, eu nunca fiz nada com isso, assim. É muita coisa, de verdade. Por quê, cara? Porque é muito fácil você adquirir e você ter acesso ao conteúdo. Não significa que você vai consumir. Sim. Mas acessar o conteúdo é muito fácil, porque tem muito conteúdo disponível. Agora, identificar conteúdo bom e, de fato, passar pelo processo de consumir aquele conteúdo de maneira ativa, que é o que a gente tá falando aqui, que não é simplesmente assistir o vídeo em 2x, porque a gente faz isso muito também, né? Uhum. É assimilar a informação e colocar ela em prática, acho que é o grande desafio, né? E uma coisa que eu me questiono bastante quando eu converso, assim, também com as pessoas que a gente tá liderando, em geral, falando sobre a evolução e o impacto da inteligência artificial, principalmente. Na minha cabeça, da forma que eu fui crescendo na carreira, assim, tu não ter um fundamento principal, isso não, a conta não fechou na minha cabeça ainda, que, tipo, tem gente que tá entrando no mercado agora, simplesmente usando AI pra qualquer coisa, sem ter uma profissão core, assim, tipo, no T-shaped professional ali, de, tipo, ter uma base, beleza que Você foi hoje em muito dia millennial agora, pelo amor de Deus. todo mundo vai ser, tipo, mais generalista, mas tu não ter uma linha principal, pra mim é assustador, assim, tipo, eu não conseguiria, tá ligado? Tipo, tu não ter horas bunda suficiente de alguma coisa que tu tem certeza que tu entende, pra a partir disso tu evoluir pra várias coisas, tipo, tu já nascer generalista, é muito estranho pra mim. É um bom ponto. Eu não sei te dizer isso, quanto que isso é um viés de idade, quanto que isso é um viés da Eu gente já tô velho, né, eu tenho um vir cabelo da branco parte aqui, ó. de tecnologia e vir de exatas. Eu concordo, mas de maneira em que eu me questiono também se isso não é uma das coisas que a gente vai ter que discutir geracionalmente. Porque, primeiro, né, a gente tem muita convicção de que, cara, daqui pra frente, a próxima geração que tá entrando no mercado aí, vai ter uma velocidade de mudança de carreira muito maior do que a gente teve. A geração dos nossos pais chegou a ficar 10 anos fazendo a mesma coisa, 20 anos dentro da mesma empresa fazendo a mesma coisa. A gente já tá mudando numa janela aí de 10 anos de carreira, a gente já tá fazendo coisas diferentes. Mas eu também sinto falta desse fundamento, tá? Pra dizer que, apesar de me preocupar em como que isso vai ser pro futuro, quando a gente tá buscando novos profissionais do mercado e tudo mais, eu sinto falta de uma base sólida. O que seriam os aprendizados básicos que uma pessoa precisa ter? Ela tem realmente um pilar forte de conhecimento para que ela construa as coisas que ela vai olhar pra frente. Eu digo isso, inclusive, vindo de uma cultura, e aí eu posso até reforçar, esse era um dos valores muito fortes que a gente tinha na época de consultoria, eu gostava bastante dessa abordagem, que é você sempre crescer na tua carreira baseado nas tuas fortalezas. Uhum. Porque se você for pegar tudo que você é ruim e aprender tudo de uma vez, cara, você não vai entregar nada enquanto você tá aprendendo. Então, qual que era a abordagem? Pega as coisas que você é muito bom, continua fazendo isso muito bom, pega, sei lá, 20% do seu tempo, escolhe uma coisa nova e vai experimentando. Porque você vai fazer cagada com essa coisa nova, com esse assunto novo, mas, pô, você vai ter sempre o teu fundamento ali que é muito forte. No meu caso, particularmente, sempre foi tecnologia. Aí o pessoal pergunta, André, por que você já fez coisa em
10 indústrias diferentes. Eu falei, porque todas elas são relacionadas à tech. Eu tava olhando pra Sim. programação, pra cloud, pra inteligência artificial. Ah, já trabalhou na indústria automotiva? Sim, eu tava programando o módulo do carro. Ah, já trabalhou com mobile, com do smartphone e tudo mais? Sim, eu tava programando o aplicativo. Ah, você já trabalhou com varejo e consumer packaged goods, que é, putz, o varejo que vai mesmo pra prateleira do supermercado. Sim, mas eu tava trabalhando com RP, que é o sistema, e catálogos SKUs, que é a tecnologia nesse contexto. Uhum. Então, eu sempre tava aprendendo uma indústria nova, aprendendo um contexto novo, mas eu tava numa zona de conforto que é a tecnologia. Então, isso sempre ajudou muito, alavancou muito minha carreira. Eu tenho dificuldade de enxergar os novos profissionais fazendo isso. Eu sinto que as pessoas vão ter que voltar para esse fundamento. Falar assim, cara, eu sou bom nisso. E a partir de ser bom nisso, eu vou aprender. E aí, talvez o profissional não é só T-shaped, ele é E-shaped, ou sei lá o nome que a gente der, mas ele tem 2 ou 3 assuntos ao longo da carreira que ele fica muito bom, né?